Vamos falar um pouquinho sobre as principais doenças hipertensivas na gestação, começando pela pré-eclâmpsia. Para a gente entender como que funciona a pré-eclâmpsia, definir a pré-eclâmpsia, a gente precisa saber a fisiopatologia dela. Vamos lá, então. O útero, ele é nutrido pela artéria uterina, que se ramifica em artérias espiraladas, tá? Essas artérias espiraladas, geralmente elas possuem um lúmen muito pequenininho, tá? E uma camada muscular muito grande. Isso, então, uma mulher que não está grávida não causa nenhum dano, porque ainda consegue nutrir o útero. Agora, quando a mulher quando a mulher engravida, o útero aumenta de tamanho, necessita, então, de mais sangue, e também necessitamos de mais sangue para o feto, tá? O que vai acontecer? Acontece que, durante a gestação, o trofoblasto, que é aquela célula que então vai virar um feto, uma das camadas do trofoblasto começa a invadir essas camadas das artérias, ele começa a entrar, né, nas camadas, na artéria espiralada, forçando então com que a camada muscular se torne menor para aumentar o diâmetro desse vaso, tá vendo? Então, aqui a gente tá forçando para que tenha um alto diâmetro. Esse aumento do diâmetro do lúmen e a diminuição da camada muscular faz com que mais sangue flua para o útero, tá? Então, mais sangue consegue passar, nutrindo mais o útero e, consequentemente, também nutrindo mais o feto. Tudo isso acontece por conta do que nós chamamos de ondas de invasão trofoblásticas. Então, durante a gestação, a gente vai ter a primeira onda de invasão trofoblástico, né? Que acontece no primeiro trimestre, que seria basicamente isso. O sincício trofoblasto, que seria então uma camada do trofoblasto, começa a invadir os vasos das artérias espiraladas para que a gente consiga destruir primeiro o colágeno nessas artérias para na frente conseguir destruir a camada muscular. Depois dessa destruição, depois dessa primeira onda, nós temos a segunda onda de invasão trofoblástica que acontece com mais de 20 semanas, tá? Essa segunda onda vai fazer com que essa camada do trofoblasto, chamado de sincício trofoblasto, invada, sim, os vasos, aumentando o diâmetro. Então, a primeira onda destrói o colágeno. A segunda onda vai fazer com que a gente, então, diminua a camada muscular, tá? E aumente o diâmetro. O que acontece na pré-eclâmpsia é que, por algum motivo, a gente não vai ter essa segunda onda de invasão trofoblástica. Ou essa segunda onda não vai ser tão intensa enquanto ela deveria ser. E o que vai acontecer é que a invasão do trofoblasto vai ser muito pequena ou não vai acontecer. E aí a camada muscular, ela permanece muito grande. E o diâmetro do vaso ali, o lúmen, continua pequeno. Isso vai acarretar alguns danos, tanto para o útero quanto para o feto, porque menos sangue chega no útero, consequentemente, menos sangue para nutrir, então, aquele feto. Outra situação que acontece é, por conta da camada muscular estar do mesmo tamanho ou pouco diminuída, o que acontece? A gente sabe que na gravidez ocorre um aumento de quase 2,5 litros de sangue. Então, nós temos mais sangue passando no organismo dessa mãe. A gente aumenta esse lúmen justamente para que essa maior quantidade de sangue acabe não danificando também as artérias. Esse aumento do sangue, né, da quantidade de sangue, também aumenta a pressão dentro dos vasos. Então, se tivesse com a camada muscular menor, a pressão dentro dos vasos ficaria normal, porque foi uma adaptação que fez. Agora, na pré-eclâmpsia, não. A gente continua com a camada muscular muito grande, um lúmen de diâmetro pequeno, e agora a gente tem uma grande quantidade de sangue passando por essas artérias. Então, aqui nós temos um aumento da pressão arterial, mais sangue passando, causando esse aumento da pressão. E esse sangue passando com muita força acaba lesionando o endotélio. E essa lesão do endotélio faz com que mais plaquetas sejam recrutadas, e quanto mais plaquetas são recrutadas, maior a chance de formação de trombo, tá? Então, aqui na pré-eclâmpsia, a gente tem um alto risco de formação de trombos. Bem, na pré-eclâmpsia acontece isso, então, que seriam a segunda onda de invasão trofoblástica não acontece, e também nós vamos ter uma lesão renal muito característica. A gente sabe que o aumento da pressão em todo o organismo vai refletir nos outros órgãos. E um dos órgãos que mais vai refletir é o rim.
O rim, então, o sangue vai chegar com alta pressão e vai acabar também lesionando os vasos. É como se fizessem pequenos buraquinhos nos vasos, tá? Então, alta pressão, pequenos buraquinhos nos vasos. Começa a vazar algumas substâncias, tá? E aqui a gente não vai ter um controle adequado do que reabsorve, tá? E do que elimina. O que a gente vai observar é que as proteínas que eram para ser reabsorvidas, por causa dessa lesão, né, esses buraquinhos nos vasos, elas começam a ser encaminhadas, né, para a urina. Então, elas não vão ser reabsorvidas e elas vão ser excretadas em maior quantidade. Então, o que a gente observa é uma maior quantidade de proteína indo para a urina, o que nós chamamos de proteinúria. Então, a gente observa duas mudanças na pré-eclâmpsia. A primeira mudança é o pico, a hipertensão, que acontece justamente por causa dessa não adaptação, o não surgimento, né, da segunda onda de invasão trofoblástica, e o que nós chamamos de proteinúria, porque a gente acaba lesando o rim, tá? Essa aumento da pressão, ela traz uma repercussão muito grande. E essa repercussão pode fazer com que a gente afete outros órgãos, que nós chamamos então de lesão em órgão-alvo. Por exemplo, o fígado, com uma alta pressão chegando no fígado, a gente pode acabar lesionando os vasos do fígado e causar o que nós chamamos a morte dessas células e causar o que nós chamamos de necrose hepática, tá? Então, a gente pode ver que o fígado também pode acabar sendo lesionado. O excesso desses trombos pode fazer com que um trombo se desloque até o pulmão e desencadear um edema agudo pulmonar, tá? Então, inúmeras consequências por conta desse estado, então, não adaptativo da gravidez, do estado de pré-eclâmpsia, pode levar, então, a outras alterações no organismo da mãe. Então, vamos para a definição de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é a hipertensão, então uma pressão maior que 140/90, associada a uma proteinúria, né? Uma proteinúria a gente fala que seria maior que 300 miligramas por dia. Existem outras formas de você medir a proteinúria, tá? Por exemplo, numa situação de emergência, então seria a hipertensão associada à proteinúria com mais de 20 semanas. Por que com mais de 20 semanas? Se a gente tiver uma hipertensão com menos de 20 semanas, provavelmente essa paciente já era hipertensa, tá? Porque é somente depois da 20ª semana que a gente acontece a segunda onda de invasão trofoblástica. Então, aqui a gente precisa não ter essa segunda onda para ter uma pré-eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia é hipertensão mais proteinúria com mais de 20 semanas, tá? E aí, a gente pode medir essa proteinúria de outras formas, tá? A gente pode pedir, por exemplo, a relação de proteína-creatinina urinária, e se essa relação der mais que 0,03, também é considerada uma proteinúria. Ou também a gente pode, numa situação de emergência, pedir aquela fitinha, onde você vai medir ali a proteinúria do xixi, através de uma fitinha, e se der maior ou igual a 1, a gente tem, então, também um caso de proteinúria, tá? Bem, e aí, vamos, então, entender quais são os fatores de risco. Mulheres com mais de 40 anos, elas têm um maior fator de risco, porque quanto mais tempo passa, a gente tem uma maior debilidade do organismo, mais chance de não ocorrer essa segunda onda de invasão. Pacientes que já tiveram uma pré-eclâmpsia também já têm maior risco. Pacientes que estão na primeira gravidez, por exemplo, o corpo interpreta que o feto é um corpo estranho. E aí, essa situação de corpo estranho, né, faz com que o organismo não se adapte de forma adequada. E a mesma coisa acontece quando é a primeira gravidez de um pai diferente. Então, a mãe já teve 2 filhos com um marido e daí, por exemplo, tem um terceiro com outro marido. O corpo, por ser geneticamente diferente dos outros 2 filhos anteriores, o corpo também pode interpretar como um corpo estranho e desencadear essas alterações, tá? Uma grande exposição também ao útero, por exemplo, crianças que são gêmeas, né, ou a doença, a mola, elas levam, então, também a uma anomalia e faz com que o corpo também entenda que possa desenvolver problemas durante a gestação, como essa situação da segunda onda.
Diabetes, hipertensão, lúpus e outras colagenoses também são fatores de risco porque o diabetes causa vasculopatia, tá? Então, causa problemas vasculares. A hipertensão também causa vasculopatias. As colagenoses, como lúpus, também e outras colagenoses causam problemas nos vasos, e quando você tem mais chance de propensão em problema de vaso, a gente também tem mais chance de propensão de não desenvolver bem aquele vaso durante a gravidez, que seria exatamente o que acontece na pré-eclâmpsia, tá? Existem outros fatores de risco, mas esses são os principais. E aí, quais são os sintomas, tá? Então, os principais sintomas são a pressão alta, hipertensão, proteinúria, então, pra gente saber que tem proteinúria, precisa fazer um exame, tá? E, como eu disse, a gente vai ter lesão em órgãos-alvos. Então, a gente pode lesionar outros órgãos, como, por exemplo, o aumento dos trombos pode levar a um edema agudo pulmonar. A proteinúria e a lesão do rim pode, então, fazer com que a creatinina aumente, né? Então, a gente tá falando que o rim tá lesionado. A gente pode ter uma lesão no fígado, como eu disse, então, o fígado lesionado, a gente vai perceber que vai aumentar o TGO e o TGP, tá? O TGO e o TGP são enzimas que ficam dentro das células, que quando as células do fígado começam a morrer, começam a ser degradadas, eles liberam essas enzimas, o TGO e TGP. Então, quando tem um aumento do TGO e TGP, quer dizer que tá tendo mais dano celular no fígado e, consequentemente, isso é decorrente dessa hipertensão, tá? E a plaquetopenia, eu disse que ia recrutar mais plaquetas, consequentemente, quando a gente recruta mais plaquetas, a gente acaba gastando mais plaquetas e o nosso estoque fica menor. Então, cai o número de plaquetas, tá? Por isso, nós temos a plaquetopenia. Vai recrutar mais plaquetas e o nosso estoque acaba ficando menor, porque tá recrutando muito. O que seria uma plaquetopenia? Menos que 100.000 plaquetas, tá? Bem, e aí, como que a gente pode prevenir essa doença, tá? A gente pode prevenir através do AS. O AS é um medicamento que vai atuar na cascata de coagulação para diminuir, então, ali a formação de trombos, que já que na pré-eclâmpsia a gente fica em um estado constante de risco para trombose. Então, a gente administra AS a partir da 12ª semana, alguns lugares falam 11 semanas, mas 12 a 16 semanas de gestação a gente já começa a dar o AS, e a gente usa o AS até 5 dias antes do trabalho de parto. Por quê? Porque a gente precisa regular ali no trabalho de parto, a gente não pode ter mais chance de hemorragia, então a gente tem que parar um pouquinho antes, tá? De 100 a 150 miligramas por dia. E o carbonato de cálcio a gente também pode repor caso a paciente esteja com baixa de cálcio. Então, na prevenção a gente usa o AS e o carbonato de cálcio, e o cálcio a gente vai usar justamente porque, assim, o cálcio, ele é uma substância, né, ele é um íon que é muito importante no organismo, tá? Se o cálcio tiver diminuído, quer dizer que a mãe vai ter pouco cálcio no organismo, que ela tá mandando aquele pouco cálcio pro bebê. Então, aumenta a chance da mãe ter osteoporose, aumenta a chance da mãe acabar ficando mais fraca e ter outros danos no organismo por causa do defeito de cálcio. Então, a gente vai repor o cálcio para que a mãe também não acabe ficando desnutrida de cálcio, tá? E aí, a gente vai, então, identificar se a gente tem uma pré-eclâmpsia leve, uma pré-eclâmpsia grave, tá? E o que acontece é o seguinte, a pré-eclâmpsia pode evoluir para um quadro que nós chamamos de eclâmpsia, tá? Vamos lá, então. Um quadro leve, basicamente, a gente vai fazer a prevenção, tá? E vai ter uma conduta expectante, a gente vai ficar observando essa gestante. Num quadro mais grave, onde a gente vai observar que a paciente tem uma pressão maior que 160 e uma pressão diastólica maior que 110, onde ela tem lesões de órgão-alvo, por exemplo, edema agudo pulmonar, oligúria, tá? Então, tá fazendo menos urina porque o rim tá danificado, ou até mesmo o que a gente chama de síndrome HELP, tá? E eu já vou explicar num segundo vídeo o que seria essa síndrome HELP, mas basicamente é quando a paciente aumenta, tem um alto índice de hemólise, um aumento da TGO e TGP e uma plaquetopenia. Quando apresentando esses sintomas, um ou mais desses sintomas, a gente está diante de uma pré-eclâmpsia bem grave, tá? E aí a gente tem que fazer alguma coisa diante disso. Bem,
E aí, quais são as condutas para uma pré-eclâmpsia, então, grave? A gente vai internar aquela paciente, administrar um antihipertensivo e um sulfato de magnésio, estabilizar essa paciente, fazer exames da vitalidade fetal, então ver como que está o feto, então um cardiotoco, ultrassom de Doppler, perfil biofísico, e também administrar corticoide, tá? Se essa paciente é um quadro grave menor que 34 semanas. Se essa paciente tem mais que 34 semanas, tá? E ela tem, então, por exemplo, um quadro grave de pré-eclâmpsia, geralmente a gente já vai, então, interromper o parto, fazer, então, um parto. Se ela já tiver em iminência, então, se ela já tiver com dilatação e com contração, a gente já faz o parto vaginal, mas se ela não estiver em eminência do trabalho de parto, a gente vai fazer a cesárea, porque a gente precisa salvar essa criança o mais rápido possível. Tá? Então, aqui, em uma conduta com menos de 34 semanas, a gente estabiliza essa mãe, vai dar sulfato de magnésio e também antihipertensivo para baixar essa pressão, e também a gente vai dar corticoide para já começar a maturar o pulmãozinho do bebê, tá? Por 48 horas. Caso, dentro de 34 semanas, essas medidas não sejam resolutivas, a gente vai fazer o parto, tá? Bem, e aí, quais são os medicamentos que a gente pode utilizar? Quando a mãe tá com uma pressão muito alta, tá? Quando a mãe tá com uma pressão muito alta, a gente vai usar a hidralazina, tá? A hidralazina, o labetol e a nifedipina são vasodilatadores. Vasodilatadores ajudam a chegar mais sangue, né? Então, quando está com uma crise muito alta, uma pressão muito alta, a gente vai dar a hidralazina intravenosa, tá? Os medicamentos, tem a dosagem certinha, anotada no meu caderno. Se não der certo hidralazina, tenta labetol e nifedipina, mas prioridade hidralazina, tá? E aí, a gente vai fazer um medicamento de manutenção. O medicamento de manutenção vai ser ou o metildopa, que é um beta-block, né, que pode ser utilizado também, ou hidralazina ou pindolol, tá? Então, a gente vai administrar na veia rapidamente hidralazina e depois a gente vai fazer a manutenção com os antihipertensivos. Além de fazer essa medicação na crise, a gente precisa fazer sulfato de magnésio, tá? Por quê? O sulfato de magnésio, ele é bom para prevenir sinais neurológicos, né? Sequelas neurológicas no bebê, tá? Então, a gente vai fazer o sulfato de magnésio para prevenir sequelas neurológicas, e existem, no caso de você chegar com uma pré-eclâmpsia, existem 3 esquemas que podem ser feitos, tá? Então, você chegou com uma pré-eclâmpsia, você vai administrar a hidralazina e vai administrar o sulfato de magnésio. E existem 3 esquemas. O primeiro esquema é quando você não tem bomba de infusão. O Pritchard. O sistema Pritchard é quando você não tem bomba de infusão. Dose de ataque, você vai dar 4 gramas de sulfato de magnésio intravenoso e 10 gramas intramuscular no glúteo, tá? Depois, fazer a manutenção com 5 gramas, tá? De 4 em 4 horas intramuscular. Agora, se você estiver num local que tem bomba de infusão, você pode usar o sistema Zuzpan, que é 4 gramas intravenoso, né, 8 ml de 50% e 12 ml de água destilada, e manutenção 1 grama intravenoso, tá? Por bomba de infusão. O esquema menos utilizado é o Cibai, que é o de ataque 6 gramas intravenoso, e o muscular 2 a 3 gramas por hora, tá? Por bomba de infusão. Então, é muito importante fazer o sulfato de magnésio logo quando chega na crise hipertensiva, tá? E aí, o que pode acontecer? O sulfato de magnésio, apesar de ser muito bom, ele pode acabar influenciando nas conexões elétricas, tá? Então, ele pode acabar na transmissão elétrica. E aí, em excesso, esse sulfato de magnésio, ele pode atrapalhar a conexão elétrica e desencadear algumas situações que podem levar ao que nós chamamos de intoxicação por sulfato de magnésio. Então, toda vez que você começou a fazer o sulfato de magnésio, começou a tratar a pré-eclâmpsia, começou a administrar sulfato de magnésio, já deixa separadinho o gluconato de cálcio, que é o antídoto para o sulfato de magnésio. Porque caso ela tenha uma intoxicação, você tem que administrar muito rápido o gluconato, tá? Então, quais são os indicativos de que essa paciente está tendo uma intoxicação?
Se diminui o reflexo patelar, porque o sulfato de magnésio acabou interrompendo a transmissão neurológica, tá? Se aumentar a frequência e se essa paciente tiver oligúria, não é que o sulfato de magnésio desencadeou a oligúria, mas menos urina quer dizer que o sulfato de magnésio, ele vai ficar, a gente vê que tem então uma menor quantidade de líquidos dentro do sangue, então ele fica mais concentrado e ele vai ter mais ação. Então, no caso aqui é oligúria, porque daí deixa o sulfato de magnésio mais concentrado, tá? Bem, diante de tudo isso, nós temos também uma segunda situação. Existem pacientes que vão apresentar pré-eclâmpsia e que ela vai ter uma pressão muito alta, mas ela não apresenta proteinúria depois de 20 semanas. Nós chamamos isso de uma pré-eclâmpsia sem proteinúria. E essa pré-eclâmpsia sem proteinúria, a gente consegue confirmar que é um quadro de pré-eclâmpsia porque essa paciente tem lesão em órgão-alvo. Então, ela vai ter esse aumento, essa plaquetopenia, ela pode ter ali o edema agudo pulmonar, pode aumentar a TGO e TGP, e isso pode ser, então, um caso de pré-eclâmpsia sem proteinúria, tá? Bem, basicamente é isso que eu queria falar de pré-eclâmpsia. E se tiver intoxicação, então a gente administra o gluconato de cálcio.